Olá, está começando mais um programa Uniso Comunidade. No programa de hoje nós vamos falar sobre as próximas eleições, o que muda na legislação e o que muda no marketing político. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo o professor Júlio César Gonçalves. Ele que é especialista em marketing político, atuou em várias campanhas e é professor do curso de Publicidade e Propaganda e Jornalismo aqui da Universidade de Sorocaba. Professor Júlio, como de praxe no nosso programa, faz tempo que o senhor não vem aqui conosco, vamos contar um pouco da sua trajetória acadêmica e a sua trajetória profissional, para que quem está nos acompanhando conheça um pouco mais o senhor. O senhor fez a sua graduação onde, sua pós-graduação onde e desde quando está na Uniso? Eu me formei em jornalismo pela Casper Libero em São Paulo, desenvolvi minha carreira profissional no jornalismo, metade da minha carreira profissional foi no jornalismo, a outra metade foi na publicidade, e a minha carreira acadêmica, posso dizer até que orgulho e satisfação de dizer que ela foi construída dentro da Uniso. Eu era um profissional do mercado, fui chamado, fui convidado pela universidade, na época era o Geraldo Bonadio, que era o coordenador do curso, ele me convidou para lecionar no curso de jornalismo. Eu vinha do mercado, eu tinha agência de propaganda, já tive jornal e tal, então entrei no curso e daí me tornei coordenador do curso de Publicidade e Propaganda e o professor Aldo acabou até por uma questão que o colegiado do curso de comunicação falou, olha, se nós temos um curso de comunicação e a gente tem a comunicação da universidade, por que essa comunicação da universidade não é permeada pelo curso? E aí o professor Aldo, que é um grande incentivador da comunicação, que eu acho que é muito interessante, porque nem todos os reitores de universidades, principalmente comunitárias, tinham essa sensibilidade dele. Eu constatei muito isso nesse tempo que eu fiquei na assessoria de comunicação. Mas, voltando, eu fui para a assessoria, então, na época, assessoria de imprensa, a convite do professor Aldo. E aí a gente constituiu a assessoria de comunicação, que hoje está aí, que é a ASECONS. E continuei, quer dizer, depois de um tempo da assessoria, passei a me dedicar mais à minha atividade acadêmica, a qual hoje eu me dedico integralmente. O senhor fez mestrado também na universidade? Também mestrado. Toda a minha carreira que eu me especializei em marketing e fiz mestrado em educação. Muito bem. Professor, dentro dessa sua trajetória política, trajetória profissional, aliás, o senhor trabalhou com política também. Independente do senhor já ter, inclusive, o seu próprio jornal, ter a sua própria agência de publicidade, o senhor trabalhou com marketing político pelo menos em quantos momentos de sua vida? Foi um período, eu diria que razoável. Não? Eu acho que na década de 80 eu trabalhei muito marketing político. Aliás, a última eleição para prefeito em Sorocaba sem televisão, eu estava, eu tinha agência, e a agência que cuidou de um candidato que foi eleito. Então... Quem era? O Panúcio. Panúcio. Foi a primeira eleição dele em 80 final dos anos 80, né? Foi a primeira. E aí o senhor está falando assim, quando o senhor fala sem televisão, o que é esse contexto sem televisão? Não existia o horário eleitoral na televisão ou não existia televisão em canal em Sorocaba? Não existia TV local, emissora local. Então, a televisão aqui, a comunicação aqui era basicamente rádio. Na primeira eleição dos anos 90 para prefeito, que teve televisão, que a gente teve horário político com televisão e tal. E é interessante... professor Fernando, que além de apresentador, é professor também. Então, é interessante, Fernando, que até por conta de viver esse momento, de estar na academia, de ter entrado para a academia logo depois e tal, é muito curioso, porque eu fiz uma parte dos meus estudos acadêmicos, científicos na área de comunicação, foi exatamente mostrando qual foi a interferência da televisão no processo político local. Porque foi possível, você pegar uma cidade grande,
Sorocaba, quando passou a ter 2 turnos, foram só 27 municípios no Brasil que tiveram o segundo turno, né, por conta do número de eleitores. E Sorocaba foi uma dessas cidades. Quer dizer, ou seja, já era expressiva, ela só não tinha uma força na comunicação. Então, foi um interessante objeto de estudo. Você percebeu o quanto a televisão modifica o processo eleitoral, né? E isso foi muito claro e perceptível em Sorocaba. É muito interessante que também foi objeto de estudo essa passagem. Eu acho que agora vale lembrar, então, para a gente até localizar quem está nos acompanhando, acredito que foi, vamos ver se a gente lembra esse calendário aqui de cabeça. Foi em 1992, a primeira eleição com TV, depois 1994, a segunda, não, então foi 1994... E foi 1992 foi a primeira. 92 foi Exato, a primeira. 1992. 96 a segunda. E a segunda. Então, só para... Porque eu voltei para Sorocaba, nós trabalhava em Campinas, voltei para Sorocaba em 1996, eu lembro que aconteceu a segunda eleição usando a televisão. Então, o senhor estava falando da eleição de 1988, exatamente, que foi a última sem TV. Sem TV. E aí, em 1992, chega na cidade de Sorocaba a, então, TV Aliança Paulista, retransmissora da TV Globo. E ela chega com um canal local. A TV Sorocaba também. TV Sorocaba também. Foi era junto, um pouquinho também. Antes, né? Vieram praticamente juntas. Então, a TV Sorocaba e SBT. Então, até para você entender, então, o que existia é que o horário eleitoral só acontecia no rádio e usando as outras mídias. Professor, o que mudou? Vamos lembrar aqui que era permitido, e agora daqui a pouco nós vamos falar o que não é mais permitido. Brinde. Brinde de toda sorte e toda natureza. Era caneta, régua, camisa, camiseta, bottom, bandeira, enfim. Era feita uma eleição de brindes e que era uma enormidade. É isso? Exato. Isso também ganhava a eleição em 1988? Ou nos anos anteriores? Aí é que está, né? A gente não pode dizer que brinde ganha eleição, porque o processo de ganhar uma eleição é um processo permeado por uma série de fatores. Seguramente, o brinde podia até facilitar algumas coisas. Agora, a gente não pode pensar assim, ganhou um brinde, eu ganhei um chaveirinho, eu vou votar no fulano porque eu ganhei um chaveirinho. Não é bem assim as coisas funcionam. Porque o brinde ele tem uma função na comunicação, que é uma função de tornar uma marca, a marca candidato, lembrada. Então, por exemplo, vai lá, Fernando Negrão, você chegou de Campinas em 96, vai disputar a eleição, não é muito conhecido, de repente você começa a ter chaveirinho, começa a ter um monte de coisa, o seu nome vai marcando. Então, isso pode ajudar na construção do processo. Eu não acredito que, sabe, e até uma coisa interessante, já que a gente vive num país miserável, né, eu me lembro o seguinte, que 4 anos depois você voltava numa campanha, a camiseta que era brinde, e camisetas de brinde de político, geralmente é com pano da pior qualidade, para ficar barato mesmo, né? Mas é muito gozado, mostra a realidade social que a gente vive. Fernando, você voltava 4 anos depois, fazendo outro candidato, outra campanha e tal, e encontrava em bairros mais afastados, mais distantes, pessoas usando a camiseta que ganharam há 4 anos atrás. Você fala, poxa, que coisa, como durou a camiseta. Mas eu não acredito que essa camiseta tenha sido única e simplesmente ela que tenha dado voto para o candidato. O cara usou a camiseta porque ele não tem. Não tinha outra. Não tinha outra. Então, são peças que têm algumas finalidades dentro de uma comunicação, mas não que o brinde propriamente ganha. O que ganha a eleição é o clientelismo, é o paternalismo. Me arruma um emprego aqui, sabe? Quebra meu galho ali. Isso eu acho que tem muito mais força do que o brinde. Agora, professor, nessa época também, aí surge a televisão. O que muda no candidato que ganhava a eleição? Eu lembro de alguns políticos que eu conversei, que ganhavam essa eleição, que eles falavam na sola do sapato. O
que era ganhar a eleição no seu sapato? É andando nos bairros, batendo de casa em casa, levando o santinho, conversando, dizendo de sua proposta. E aí poderia acontecer, como o senhor disse, o clientelismo, o assistencialismo. Olha, está faltando uma cesta básica, nós vamos providenciar. Olha, tá com essa conta atrasada aqui, vamos pagar. Isso tudo nessa sola do sapato era de uma Sorocaba dos anos 80. Surge a televisão na casa desse eleitor. Isso muda por quê? Não vai-se mais para a rua ganhar a eleição na sola de sapato. Estamos falando aqui para candidatos majoritários, candidatos a prefeito. Vereador é outra história que o senhor vai falar daqui a pouco. E aí entra a televisão e ele vai para a frente da câmera e diz: vote em mim. É o seguinte, eu não acredito que o clientelismo se reduza por conta disso. Né? Porque aí você tem os escritórios políticos e quando a gente trabalha com campanha, é só você ficar no escritório político, né? Quando você organiza o escritório político e vê as demandas que vêm, que a gente costuma, né, registrar, para acompanhar, para tabelar, para tabular, para saber o que está rolando. E você vai ver que o clientelismo continua. É uma coisa que tem um pouco a ver com a realidade social do Brasil, de como o Brasil, como a democracia frágil, a democracia brasileira, que eu nem acredito que seja tão democrática assim, se constituiu ao longo desse tempo. Então, quanto ao clientelismo, não muda. O que muda é o seguinte: afasta, né, o candidato dessa sola do sapato que você disse, afasta ele do eleitor e o que é talvez mais preocupante ainda, transforma a campanha num show. Né? O custo da campanha vai lá para cima. Por quê? Porque a produção da campanha é muito cara. Né? Então, afasta. Agora, né? Então tem tudo, né? Tem um ponto positivo e um ponto negativo. Ponto negativo, na minha opinião, afasta do eleitor, deixa, né? Cria uma coisa assim. A eleição é mais simbólica ainda, porque o candidato está lá na televisão, ele não está ali na sua frente. E eu acho que isso é negativo, né? E, agora, do ponto de vista da comunicação, é algo positivo, porque você passa a contar com um excelente veículo de comunicação para divulgar, para mostrar o seu candidato, para mostrar propostas, né? Porque senão você não teria. Por exemplo, com um programa de televisão, você não precisa correr. Imagine você passar Sorocaba, a cidade inteira, para tentar passar a sua mensagem de campanha. Você ficava um ano, né, cara? Para você poder andando. Era um ano de andança. Não tinha como. Então, o ponto positivo do ponto de vista de comunicação é esse. O processo eleitoral ganha um poderoso veículo, né, de comunicação que facilita muito. Agora o senhor falou do show. É o jornalismo, aquele show que você transforma um jornalismo em show. Você precisa ter um cenário mais bonito, você precisa ter um candidato mais maquiado, com o cabelo cortado, barba parada, bigode acertado, ou se for a mulher candidata, ela com um adereço adequado, com a roupa mais pronta, com visual mais atraente. Isso descaracteriza e se constrói candidatos também para a televisão? Tranquilamente, muito bem colocado. Olha, eu até me penitencio e faço meia-culpa, né, nessa questão do marketing, sabe? Que eu penso o seguinte: vendo tudo o que aconteceu nesse país, o que vem acontecendo nesse país, eu começo a constatar uma coisa, Fernando. Curiosamente, a legislação eleitoral brasileira é uma das mais democráticas do mundo com a questão do horário eleitoral gratuito. Quando eu falei para você que fiz esse trabalho, esse estudo científico sobre a televisão em Sorocaba, eu fui pesquisar o que era o processo eleitoral no mundo inteiro, né? E constatei que pouquíssimos países eram tão democráticos como o Brasil no sentido de garantir que rádio e TV sejam gratuitos. Né? Mas aí vem o outro lado da história. O problema é que está lá o espaço. Né? Só que a produção para você ocupar esse espaço, né, virou cada vez mais show. O tanto é que chegou uma hora que os marqueteiros, né, passaram a ser considerados tão importantes quanto os candidatos. Você sabe disso. Né? Você veja o destaque que dava para
para fulano, beltrano, ciclano, toda a mídia, o marqueteiro. Então, pô, pera lá, não é o marqueteiro que ganha eleição. Né? Quem ganha eleição é o candidato, né? Não tem essa. Eu acredito que o marketing, valorizou-se muito o marketing, porque valorizou-se muito o simbolismo que está por trás disso, e não se valorizou o que realmente importa no processo eleitoral. Por isso que eu digo do meia-culpa. Hoje eu penso que o ideal para ocupar esse espaço, para ser democrático, como tem que ser, como deveria ser, é que fosse isto aqui, o horário eleitoral. Está aí, você é candidato, você senta e fala, mas é chato, mas, você não está lá para fazer espetáculo, você está lá para falar do que você vai fazer. Né? Se é chato ou não, quem disse que o horário eleitoral é bonito? Quem está interessado vai te ouvir. Agora, será que a gente pode, antes disso, de entrar nessa... Isso não, desculpa, só para encerrar. O custo das campanhas cairia lá embaixo. Né? A necessidade de caixa 2, que alimenta, acredito que pelo menos 50% ou 60% dessa corrupção é a necessidade de caixa 2 para a campanha, essa necessidade acabaria. Aí ficaria esses 40%, muita coisa para uso pessoal, muita coisa, mas você já cortaria, porque você não corta a corrupção com todas essas mudanças que o judiciário fez. Você vê que a preocupação em reduzir o poder econômico na eleição é muito grande, mas não reduz, continua no mesmo jeito. Será que a gente pode até voltar nesse tempo, até não sei se o senhor estudou isso, para quem está nos acompanhando também, tentar localizar, o então candidato Fernando Collor de Mello, governador, que foi intitulado na capa da revista Veja como Caçador de Marajá. Aquilo já foi um marketing gigante para ele, essa capa histórica da Veja, o Caçador de Marajá, dizendo que o que era Marajá eram os altos salários que existiam em Alagoas, e ele mandava caçar esses políticos que tinham esses altos salários. E depois ele sai candidato à presidência da República com uma estrutura nunca vista antes em marketing eleitoral. Ou seja, era o avião do presidente percorrendo o Brasil e um outro avião montado com uma produtora junto, onde ele chegava, era feita a filmagem, era feita a edição, esse material era mandado para as emissoras para veicular no dito horário eleitoral, quase que em tempo real. Foi a mudança, foi um ponto de divisória do como é que se fazia televisão, como que é que se poderia usar essa estrutura de televisão? Perfeitamente, bem observado. É assim, no Brasil, a eleição do Collor marca o início efetivo do marketing político, tal como conhecemos hoje. Tal como conhecemos hoje, como um show. Né? 89 é o divisor. Porque se você pensar em marketing político, se você vai estudar a história da eleição, você vai ter, por exemplo, o Jânio varre, vassourinha, né? Que era o jingo da época. Que era o jingo da época, que foi fantástico. Já era um processo de marketing, já era varre, vassourinha, e já varrendo corrupção. Você vê que corrupção tá entravada na garganta do brasileiro, que não há o que bota para fora isso. Mas então, agora, em 89, modernas técnicas de comunicação, o processo... Agora, passaram a ser utilizadas. Então, quando a gente estuda a história do marketing político no Brasil, 89 é, sem dúvida nenhuma, um divisor de águas. Só que tem uma coisa, a gente também não pode, insisto, valoriza-se muito o papel do marketing, né, e esquece-se um pouco da realidade. O Collor não ganhou só por causa do marketing, ele ganhou porque houve, né, houve uma junção, né, de forças, de elites desse país ao redor dele, né, tendo como grande base a mídia brasileira conservadora, que é até hoje. Né? Então, veja, ele virou Caçador de Marajá, no debate, a Rede Globo hoje, isso é público e notório, ela manipulou a edição. Eu conheci, né, eu trabalhei, eu tive a felicidade de trabalhar com alguns profissionais muito éticos e muito sérios, que pautaram e pautam minha vida profissional até hoje, né? Que era assim. Por exemplo, eu conheci um cara que era da TV Globo na época e que não concordou com a forma que foi feita a edição do debate entre o Collor e o Lula, que foi um debate também, teve um peso muito grande no resultado final, e se demitiu. Né? Vários profissionais não gostaram. Então, quer dizer, a gente não pode dizer que foi só o marketing que fez isso. Né? Foi o marketing
ele era a linha de frente era a ponta do iceberg de um conjunto de forças reacionárias, né, que estavam tentando barrar a candidatura de um trabalhador que o Brasil até hoje não aceita, né, parece bem que o Brasil não aceita que um trabalhador, um operário, né, possa ser presidente da República. E isso, para mim, está muito evidente. Agora, professor, dentro dessas alterações do marketing, aí a campanha na televisão, outdoor, vale lembrar, outdoor, aqueles painéis que são colocados pela cidade, muros que são pintados, os brindes que são dados. Eu acho que tem um diferencial também nas campanhas passadas, daqui a pouco nós vamos entrar ainda nesse programa, do que não pode mais. Eram os chamados showmícios, tá? Onde eram montadas estruturas de shows públicas, e essas estruturas públicas vinham os cantores. Eu lembro que até Roberto Carlos veio para Sorocaba. Veio para Sorocaba, Roberto Carlos? Roberto Carlos. Chitãozinho Chororó veio para Sorocaba. Sim, Roberto Carlos, eu não me lembro nunca de ter feito nada político. Assim, foi participar de campanha? Não me lembro, não me recordo agora. Chitãozinho Chororó, os sertanejos, principalmente os que estavam despontando, estourando, sobem no palco, esse é meu candidato, fazem essa campanha. O que era também esse showmício? Ele atraía voto? Que ele atraía público, eu tenho certeza. Né? Você fazia... Porque, por exemplo, você vai fazer um comício, né? Vou eu lá, candidato, falar. Eu vou levar 50 pessoas. Eu vou fazer um showmício. Eu vou falar, mas na minha fala vai ter show do Chitãozinho Chororó. Certamente vão 50 mil pessoas. Não sei se isso resulta em voto, não dá para saber, não dá para dizer, sabe? Eu acredito que é menosprezar muito, sabe? Menosprezar excessivamente a população, a cabeça da população, o discernimento da população, dizendo que, olha, um showmício dá voto para o político. Mas, seguramente, né, se a gente imaginar que a comunicação lida com construção de poder simbólico, né? Seguramente, um showmício aqui, um brindezinho ali, uma coisinha aqui, uma coisinha aqui, uma coisinha aqui, vai criando simbolicamente uma imagem do candidato que nem sempre corresponde à realidade. Aí ela pode contribuir. Não dá para a gente dizer que isoladamente, né, o showmício possa ganhar, o brinde possa ganhar. Mas o conjunto de coisas, né, que mudam. Por exemplo, você quer ver uma coisa? Hoje o padrão de campanhas, padrões estéticos de campanha, por conta de televisão, inclusive, pode ver que as pessoas, gente feia, gente desdentada, feia e tal, não é eleita. Perceba. Eu vi outro dia, há um tempo atrás, a BBC produziu um trabalho excelente sobre marketing político, e ela mostrou, por exemplo, os congressistas americanos. Ela pegou as caras, que isso também vem de lá, né? As caras dos congressistas e governadores, senadores, e você vai percebendo, Fernando, o quão interessante é na medida em que vai crescendo o poder e o peso da televisão, da comunicação, você vai percebendo o quanto vai mudando a estética das pessoas eleitas. É um barato. Então, por quê? É essa coisa, é a construção de um poder simbólico, de uma imagem. Então, respondendo, agora, de forma objetiva, não acredito que o showmício isoladamente, né, ajude, faça alguém ganhar, mas acredito que ele é um dos muitos fatores, né, que ajudam na construção desse poder simbólico no que diz respeito à comunicação. Dentro desses poder simbólico, do brinde, do showmício, da televisão, do rádio, do outdoor, do jornal impresso, que na época era praxes, fazer um jornalzinho do candidato. O senhor acredita que qual desses é que mais atraía, ou qual desses dava mais retorno? A televisão. A televisão. A televisão por quê? Porque a televisão como mídia, né? Estamos falando da época pré-internet, tá? Porque agora já há uma certa divisão, mas a televisão continua importante. Mas é o seguinte, que quando a gente que lida com comunicação, a televisão para a gente ela é considerada a principal mídia, no sentido de que ela tem maior cobertura, né? Maior abrangência, né? Maior velocidade de passar a informação, né? Ou seja,
num minuto eu posso falar aqui para Sorocaba inteira, para a região inteira. Né? Então, e sendo visto, que o rádio também poderia falar, mas o rádio ainda... Dispersa atenção. Dispersa atenção. Então, a televisão, sem dúvida nenhuma, é o meio, um instrumento de comunicação mais poderoso. E por isso que os programas, por isso que as campanhas eleitorais, os gastos com produção de TV são gigantescos. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o professor Júlio César Gonçalves, falando da era internet e redes sociais. O que mudou na campanha eleitoral com essas novas mídias e ainda mais, o que pode e o que não pode no uso desse marketing político nas eleições deste ano. Não saia daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. No programa de hoje, estamos recebendo o professor Júlio César Gonçalves, ele que é do curso de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da Uniso, está falando sobre marketing político, uma das especialidades desse nosso colega. Professor Júlio, nós falamos um pouco da história do marketing político, especificamente até mais de Sorocaba, com relação a showmícios, com relação ao uso da televisão pela primeira vez, os brindes que eram dados durante as campanhas. Porém, a legislação a cada ano muda. Mas antes da gente entrar especificamente nessa nova legislação, vamos falar das redes sociais. O que é que mudou? O senhor viu mudança no uso das redes sociais e o que se espera do uso da rede social? Vamos falar aí especificamente de Facebook. Vai existir o candidato do Facebook? Olha, a legislação, ela não... Na minha interpretação, né, ela deixa alguns pontos assim que, como não sou jurista, eu não sei, mas ficam algumas lacunas que eu acho que precisaria... Porque, por exemplo, pela legislação, pela mudança, a nova legislação acompanha um pouco a anterior. Uma das mudanças que ela faz nesse aspecto aí, que me parece que não tinha na anterior, que é o seguinte: ela está proibindo explicitamente você contratar profissionais, né, para ficar na internet exclusivamente para detonar candidato, para mandar não sei o quê, não sei o quê. Isso é com multa e pena de prisão. Isso é condenado explicitamente. Agora, ela faculta site, você candidato pode ter site, o único compromisso que tem que enviar o endereço eletrônico antes para a rede social, e no site você pode até falar da candidatura, no dia do peito, você pode, enfim, você pode usar as redes sociais, você não pode atacar as pessoas, né? Não pode fake, usar do fake, e pode mandar e-mail, mas, por exemplo, não me parece que na legislação anterior, eu não tenho certeza, mas não tinha esse dispositivo, mas, por exemplo, eu recebo um e-mail de um candidato que eu não tenho nenhuma afinidade, eu não quero mais e-mail, eu tenho o direito de entrar e exigir que bloqueie. Então, eles, em 48 horas, eles têm que bloquear. Se eles me mandarem um outro e-mail, vai ter problema. Então, é assim, a internet, ela ainda é ela ainda é assim, eu diria que um ponto de interrogação, no sentido de entender o papel dela na comunicação, o exato papel dela na comunicação. Não estou dizendo que, não sei se eu estou sendo bem claro, mas ponto de interrogação no sentido de que, por exemplo, quando a gente estuda marketing, só para dar uma ideia do que eu estou tentando passar, você estuda marketing, você vê que você tem os chamados 4 P's do marketing, um deles é a praça, que é
o ponto de venda. P de praça é a loja, é a loja, é o ponto de venda. Aí você tem o P de promoção, que é a comunicação, que é outra coisa. Mas pela internet, eu compro, né, eu vejo a propaganda, sapato, tênis, não sei o quê, eu entro, eu compro, eu recebo, ou seja, é um instrumento que ele incorpora ambos os P's. Em que P eu vou colocar esse breguete aí? Em que P está essa? Então você percebe que, ou seja, academicamente a gente ainda está estudando. Por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp é de 2009, é isso, né? 2009, 2000, por aí. Veja, o WhatsApp, hoje o WhatsApp, recentemente a gente teve uma banca de um trabalho de jornalismo aqui muito interessante, que é o estudo do uso do WhatsApp Do telejornalismo. no telejornalismo. Então veja. E que dá uma porcentagem muito pequena, perto do que a gente esperava, né? Sim. 5,8% das pautas são geradas através do WhatsApp. Mas veja, mas a demanda é muito grande. A demanda é muito grande. Por quê? Por toda a preocupação. Porque a comunicação não consegue se adaptar a essa tecnologia. Se o mercado corre atrás para poder entender a tecnologia, para poder acertar, imagine a academia, que ela tem um papel de refletir sobre as coisas. É mais reflexiva e tal. Então é isso que eu quero dizer. A gente ainda está tateando nessa coisa. Então eu acredito que a internet é aquele uso que você não pode detonar candidato, você não pode colocar fakes na coisa. Mas não é você mais pode usar... barato, professor? De repente você pode hoje, com uma câmera de um celular, produzir um vídeo para a internet em tempo real. Hoje você pode fazer transmissão em tempo real usando o celular. Quer dizer, com um custo infinitamente mais barato do que uma estrutura como essa que nós estamos usando aqui no estúdio. E aí esse candidato, ele fala, ele já está se transmitindo ao vivo, já tem as pessoas curtindo esse candidato. Agora aí vem uma outra situação. O curtir significa assistir? Não necessariamente. E outra coisa. Ou curtir significa ler? Não necessariamente, né? Curtir significa entender? Não, menos ainda. Agora, mas o que eu entendo é o seguinte, ó. Veja, a internet, ela exige que você pegue o celular, que você vá atrás, né? De alguma forma, você tem que ir atrás. Você não é mais passivo, então. Exatamente. A televisão você é passivo, você sentou e assiste. Você liga lá, meu. Entendeu? Então, eu acho que é uma diferença no processo de recepção dessas coisas que tem influência, pode influenciar. Certamente confesso que eu não vi, tá vendo? São detalhes que podem até estar escapando. Por exemplo, eu posso pegar, porque você vê os jornalistas livres, o Mídia Ninja, eles colocam no ar coisas que acontecem ao vivo, né? Então, por esse instrumento, com celular. Eu não sei, a legislação não estabelece se eu posso fazer isso ou não. Candidato. Mas eu posso fazer com o candidato. A questão é a seguinte, que audiência que eu posso ter com isso? Será que vale a pena? Tudo bem que é de graça, mas, cara, injeção de potássio, você pode tomar de graça, mas dá infarto, né? Ataca o coração. Então, ser mais barato, ser mais... também não quer dizer muita coisa, né? Eu acho que não é só basear a campanha na internet, na rede social, no Facebook, que você vai ganhar a eleição. Não, eu tenho certeza que não. Mesmo porque, cara, isso é o mundo virtual. O mundo real tá aí. Você fala assim, vou fazer tal manifestação para tal coisa. Você tem lá 500 mil pessoas. Que dão ok que vão. Você está esperando, vai lá, tem medos de gato pingado. Não é verdade? Isso é constante. Então, aqui o pessoal no Facebook cria o chamado evento, né? Evento. Quem é que vai? Né? Convida o mundo e todo mundo clica que vai. Só que vai... Você entende? O que acontece é o seguinte, a gente não pode querer atribuir a um ponto, né, a alguma coisa que é resultado da soma de um monte de partes. Né? Agora nisso, professor, nós vamos falar agora especificamente nessa eleição deste ano para prefeito e para vereadores em todas as cidades do Brasil. O que é que não pode mais? Por exemplo, não pode mais durante o tempo, já não vem podendo, os brindes. Então, isso já não pode brinde.
Então, você deixou de ganhar a camiseta do candidato, você deixou de ganhar o chaveiro, a régua, a caneta e assim por diante. Não podem mais os shows mícios. Tá? Você pode fazer comício, pode montar estrutura, ir lá na praça e dar o seu recado. Mas não pode ter um cantor, não pode ter um apresentador de televisão que vá fazer uma participação, enfim. Isso já vem não podendo. O que é que não pode nessa eleição? O senhor estudou alguma coisa? Viu alguma coisa diferente que mudou da eleição passada para essa? Eu acho que uma coisa que vai afetar muito a campanha local aqui é não poder pintar muro. Muro? Porque o muro aqui a gente sabe que muro aqui era uma disputa a tapa, né? Sorocaba... Porque o dono do muro então, ganhava dinheiro, ganhava inclusive. dinheiro. E a legislação não permitia e não permite ainda, mas não pode muro. No caso por exemplo, se você é um artista e é candidato, você pode continuar fazendo shows, sem problema. Mas se você é um artista, se você é um apresentador de TV, por exemplo, se você quisesse ser candidato, você teria que agora, dia 30 de junho, parece... Tem que ter saído do ar. Sair do ar. Né? Então, são proibições que... Eu não diria proibição, né? São limitações, né? Que tem. Então, o que limitou muito é isso, o tempo de campanha. Né? Por exemplo, a propaganda política como um todo, que podia ser feita em 90 dias, agora é em 45. O horário no rádio e TV, que era 45 dias no primeiro turno, foi encurtado para 30. Algumas coisas... Outra coisa que mudou, professor, não sei se o senhor leu a respeito disso, ver se eu estou correto, que no horário do candidato a prefeito, no horário majoritário, não entram mais os candidatos a vereador. O candidato a vereador vai entrar nos chamados comerciais, aqueles bloquinhos menores. Também não pode, professor Júlio, estar acompanhado de alguém. Né? Então, eu sou católico, eu estou do lado do padre lá da minha igreja, fala assim, olha, esse é meu candidato, vote nele. Nós tivemos eleições aí, aqueles pastores que são de grandes denominações religiosas, tirando foto e falando, vote nesse que é o meu candidato, vote nele que eu aposto nele. Isso também não pode mais. Ela não, por exemplo, na questão do candidato majoritário e proporcional, né, antes você tinha assim, era um instrumento de divulgar o majoritário, você aproveitar o proporcional para falar. Hoje isso está limitado. Também o tempo mudou. Né? O tempo para o majoritário é maior do que o tempo para o proporcional. O proporcional vai ter menos tempo. Proporcional são os vereadores. São os vereadores, vai ter menos tempo. E assim, você pode invocar alguém para falar, mas tem limites dessa sua fala. Não posso transferir o tempo inteiro para uma dessas personalidades para falar no meu nome. Tem limites. E no mais, a lei continua proibindo, por exemplo, trucagem e tal, não pode, isso já vem desde antanhos, mas você não pode usar isso para detonar o outro candidato. Tanto é que os programas têm, né? Essa coisa de imagem externa, está lá o candidato. Continua não podendo a trucagem, essas coisas, desanimar. Depois disso tudo aqui, para a gente finalizar, mudou o perfil do eleitor, será? O eleitor está mais chato, mais exigente, depois de tudo que nós estamos vivendo na política, com essa visibilidade dada pela imprensa tradicional, ou a imprensa livre, a imprensa alternativa, as redes sociais, as discussões que estão acontecendo em todas as instâncias, queda de presidente, queda de ministro, tem o presidente que reassumiu, um mês que assumiu já perdeu 3 ministros, a cada dia vem acontecendo cada vez mais barbáries, mostrando o quanta safadeza tem na política. O senhor acredita que vai mudar? Vai trocar todo mundo que está aí, todo mundo que é candidato vai perder a eleição, vai entrar gente nova? O que o senhor analisa para a gente fechar? Fernando, eu penso o seguinte, se a gente estuda um pouco a história do Brasil, a gente vai perceber o seguinte, que esse tema corrupção é um tema que há muito tempo está entranhado nas instituições. Eu acho que todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, precisam ser repensados urgente nesse país. Todos eles estão chafurdando na lama da corrupção. Todos, sem exceção. Né? Dentro lá você tem tanto no executivo, como no legislativo, como no judiciário, pessoas decentes, éticas, que querem fazer a coisa correta, levam a sério as coisas e tal. Mas você tem também no meio pessoas que não são. Então, assim, o que eu penso é o seguinte,
A gente não pode acreditar que é só do lado do eleitor que a coisa tem que mudar. Não, porque é um processo, né? Essa coisa social é um processo. Não sei se o eleitor mudou. Só fazer um parênteses. Eu acredito que, por exemplo, nós tivemos agora na eleição de 2014, né, o maior índice de renovação no Congresso. Impulsionado, isso hoje parece que está muito claro, que foi impulsionado por aquele movimento de junho de 2013. Né, das pessoas irem espontaneamente para a rua e tal. Dali desse movimento saíram até alguns candidatos para ali, para lá. Tivemos uma grande renovação. Olha o que deu essa renovação. 60% dos congressistas estão metidos em corrupção, metidos nisso, metidos naquilo. Então, quer dizer, a corrupção está entranhada. A população brasileira, isso também é atávico, cara. A releitura do Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, que eu estou fazendo agora uma releitura, até por conta do que está acontecendo, deixa tudo isso muito claro para mim, né, sobre como se desenvolveu, como vem se desenvolvendo a sociedade brasileira. Então, na verdade, aí é que vem o homem cordial, a gente, cara, o brasileiro, né, de modo geral, o Estado para ele é coisa da família, sabe? É coisa de casa. Não há uma distinção entre o indivíduo e o Estado. É tudo ali a mesma coisa, que eu acho que enquanto não houver, tem que haver mudança dos dois lados. Nas instituições, né, e que também no comportamento do eleitor. Eu não acredito que tudo isso que está acontecendo vá se refletir diretamente, de sopetão, na eleição. Não acredito. Você sabe disso, tanto ou melhor que eu. Pô, nós temos aí, vamos dar nome aos bois, o Paulo Maluf é um corrupto exemplar, de carteirinha, com dinheiro até na Suíça, há muitos anos. E toda eleição esse cara é eleito. E nunca é preso. Bom, aí e nunca é preso. Então você percebe, quer dizer, a gente não dá para dizer, vai mudar? Eu não sei se vai mudar. Eu acredito que começa a haver, o lance do crescimento da relação social, o lance da relação social. Com o passar do tempo, obviamente, por exemplo, hoje o índice de escolaridade do brasileiro aumentou. Não que o índice de escolaridade tenha, o aumento do índice de escolaridade implique no aumento não gosto muito dessa palavra, mas do QI, porque você tem muito diplomado ignorante ainda, e como tem muito nego sem diploma que dá aula de doutor. Né? Então isso, mas o que eu acredito é que é um processo. O problema do processo, Fernando, é que a nossa vida é curta. 70, 80, a idade média do brasileiro é 70 e poucos anos, 78, 79. 79 anos é muito pouco, né? Numa mudança histórica que demanda muito tempo. Né? Por exemplo, nós estamos agora eu até me perco um pouco, nós estamos em 2016. A gente está falando de coisas que tem, você falou de 89 para 2016. 88, Veja, quanto tempo 20 tem? e poucos anos, 30 anos. 30 anos. E não mudaram. 30 anos, nesses 30 anos, quantas eleições aconteceram? 30 anos, quantas eleições? E se você parar para ver, é a mesma coisa. Como eu estava falando para você da corrupção, é um barato. Você pega toda a história brasileira, lá atrás, o encilhamento, a nossa democracia é frágil, curta e não é democrática. Ela é elitista. E eu acredito que não só no Brasil, eu acho que essa democracia representativa que a gente tem, eu não vou viver para ver. Por isso que eu digo para você que as relações sociais, elas necessitam de mais tempo. Mas eu tenho certeza que até o final desse século, nós vamos ter um outro tipo de democracia no mundo. A democracia participativa e não a representativa. Porque a representativa é assim, eu voto em você, você vai lá, faz o maior trombolho da vida e eu devo ficar assistindo. Cadê meu voto? Eu não posso cobrar de volta como direito do consumidor, né? Vou caçar você, não posso. Não, devolva o meu, não posso. Devolve então, o dinheiro. O que eu acho é o seguinte, até por conta do seguinte, e aí sim que eu entendo que é o problema mais grave e sério em tudo isso, é que o poder econômico, né, o poder político está à mercê do poder econômico. Quem está no poder no mundo hoje, acredito que em 80% dos lugares do mundo, é o dinheiro. É o dinheiro.
quem está no poder é o dinheiro, é o poder econômico. Então, e é um poder econômico altamente concentrador. Você tem 65 famílias que detêm a mesma riqueza que 3 bilhões e 500 milhões de pessoas têm no mundo. Alguma coisa não está certa. Alguma coisa não está certa. 65 famílias deter a mesma riqueza. Agora, e aí fica aí a democracia. Você está entendendo? Essa democracia representativa é uma farsa. É uma farsa que propicia a corrupção, é uma farsa que propicia até uma certa ignorância do eleitorado, um desinteresse pela participação. Então, eu acho que vai ter que rever tudo para mudar. Não é só esperar que a eleição mude. Não acredito em grandes mudanças, não, viu? Tá, então, o programa de hoje serviu para você tentar entender, serviu para você refletir, para você analisar e mais ainda, para você pesquisar. Esse também é a proposta do programa News Comunidade, para você se informar a respeito. O professor Júlio nos deu uma aula aí desde o começo do processo eleitoral, usando as ferramentas do marketing político, mas que não ficou claro com certeza para você como é que você vai votar, que forma você vai votar, não era essa a proposta do programa. Professor Júlio, nesse saco de gatos e ratos, tá? Salvam-se todos, tem jeito, o que a gente vai esperar para essa eleição? Eu disse, para essa eleição não dá para esperar o seguinte, primeiro a classe política está um pouco amuada, né? Ela está assim... Está muito quieta a coisa? Está muito quieta, porque do jeito que o poder político está desacreditado, é meio complicado, ninguém quer pôr a cara para bater. Então eu acredito que vai ser um pouco menos agressiva, as coisas vão ser menos agressivas. Do ponto de vista do eleitor, é isso que eu digo. Eu acredito que uma parte significativa, ou uma boa parte da população, ainda não está entendendo muito o que está acontecendo, ainda não está muito nem aí para o que está acontecendo, porque é a toada. O cara tem que acordar cedo, pegar o ônibus e trabalhar, batalhar pelo garantir o emprego dele, porque nós estamos numa crise desgraçada. Pagar R$14 o quilo do feijão? O quilo do feijão, pagar uma grama. Então, sabe, eu acredito que ainda boa parte da população ainda não se deixa levar aí, como tradicionalmente acontece. As atenções para o processo eleitoral começam a se concentrar quando o processo eleitoral está chegando perto do voto. Pode ver, mudam pesquisas, mudam tudo, porque até então parece que é uma certa apatia eleitoral. E agora agravada por tudo isso, por esse mar de lama que nos cerca. Quer dizer que nós vamos ter que resolver nos 45 do segundo tempo? Eu acredito que mais uma vez vai ter que ser assim. Mais uma vez vai ter que ser assim. Agora, a única coisa que a gente sempre fala, sempre tem que recomendar, tenho certeza que você já fez isso 250 mil vezes, a gente fala assim, ó, pensa, veja, tenta conhecer melhor o cara que você vai votar, veja se, sabe, não se deixa, porque sabe o que é? E é esse que é o problema, que eu estava falando há pouco da releitura do Raiz do Brasil, que deixa muito claro para mim o seguinte, nós brasileiros, a gente tem até pela própria colonização nossa, pela nossa história, a gente tem assim uma tendência a valorizar o individual em detrimento do coletivo. Então, o individual, a minha família, o Estado é o quintal da minha casa, a minha relação com o Estado é uma relação paternalista. Então, a gente tem essa tendência e isso é muito preocupante, porque a gente tem que entender que, como vivemos em sociedade, nós temos que pensar que o coletivo sempre tem que ser acima do individual. Então, no processo eleitoral, isso vale. Eu tenho que votar no candidato que eu entenda que vai ser melhor para o coletivo. Não porque ele vai me passar um breguete na frente da minha casa, asfaltar minha rua, não. A gente tem que pensar no coletivo. Quando o brasileiro começar a pensar na força do coletivo e no quanto o coletivo está acima do individual, aí as coisas começam a mudar. Professor Júlio, quem quiser conversar com o senhor, qual é uma forma mais fácil? O e-mail? Continua sendo e-mail, né? Eu tenho aqui o e-mail meu da Uniso, que é julio.goncalves@prof.uniso.br. É um e-mail que eu estou meio que à disposição. Toda hora. Toda hora. Professor Júlio, mais uma vez, obrigado pela sua presença.
Obrigado também pela sua audiência. Lembrando que você pode rever todos os programas Unidos Comunidade que já foram ao ar no nosso canal no YouTube. É só acessar lá no YouTube, Unidos Comunidade, e assistir os nossos programas. Nós também esperamos você fazer sua crítica, comentário, sugestão na nossa página no Facebook. Também é só acessar Unidos Comunidade. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Até lá!